Hoje a gente vai estudar embriologia, ou seja, o estudo do embrião, desde o zigotinho, todas as etapas que ele vai passando até o nascimento. Estudar como os embriões se formam é muito importante porque quando a gente vai estudando o reino dos seres vivos, a gente consegue notar o que tem de semelhante entre todos os reinos, entre todos os organismos do reino animal, desde os mais primitivos até os mais derivados. Então, o que vai sendo acrescentado nesse desenvolvimento para surgir os seres mais complexos na natureza? Então vamos lá, do início. Tem o óvulo, tem o espermatozoide vai entrar dentro do óvulo. Esse espermatozoide haploide vai liberar o núcleo dele, que vai se juntar com o núcleo do óvulo, que também é haploide. Isso vai formar uma célula diploide. Essa célula vai ser chamada de zigoto ou célula-ovo. Esse zigoto, depois de formado, ele vai começar a sofrer uma série de mitoses. Então, de uma célula vai formar duas, de duas, quatro, de 4, 8, de 8, 16. E ela vai sofrendo uma série de mitoses e vai formar um conjunto de células, um maçaroco de células. Cada uma dessas células vai ganhar o nome de blastômero. E o conjunto de blastômero vai chegar até a etapa da mórula, que vai parecer mesmo uma mora, uma framboesa, cheia de célula, uma grudadinha na outra. Esse processo da trompa até o útero, para chegar na mórula, é chamado de clivagem. É nessa etapa da mórula que se formam os gêmeos univitelinos. Mas antes de entrar na próxima etapa, vocês precisam saber que tem a existência do vitelo dentro do citoplasma ali do zigoto. No meio, entre o núcleo, vai ter esse vitelo. E o que é esse vitelo? É uma forma de nutrição que o embrião vai ter para conseguir se manter. Seja até ele se ligar à mãe e conseguir se alimentar do que a mãe está se alimentando, ou seja até as aves, por exemplo, que botam ovos e precisam ter uma reserva nutritiva muito grande, suficiente para que esse organismo consiga desenvolver até sair do ovo. Então, é um armazenamento nutritivo até que o organismo consiga ter outras fontes de nutrição. Só que de acordo com a espécie, de acordo com o organismo que a gente está falando, a distribuição desse vitelo vai ser em quantidades diferentes e de formas diferentes. Esses aqui, então, são os tipos de célula-ovo. Esses grãozinhos amarelos que vocês estão vendo é o vitelo. Então, o primeiro tipo é o oligolécito. O oligolécito ele vai ter pouca concentração de vitelo e, por ser pouco, ele vai ter uma distribuição homogênea na célula. Todas as partes do ovo vai ter a mesma quantidade de vitelo. Depois disso, a gente tem o mesolécito. O mesolécito ele tem uma quantidade um pouco maior de vitelo e por conta da gravidade, esse vitelo tende a começar a se concentrar aqui no polo vegetativo. Pessoal, olha, a célula-ovo é dividida em polo vegetativo, que é essa parte de baixo, e o polo animal, que é a parte de cima. Então, no caso do mesolécito, ele começa a se concentrar aqui no polo vegetal, e aqui no polo animal a gente tem uma quantidade menor de vitelo. Depois disso, a gente tem o megalécito, onde a quantidade de vitelo é muito grande. Esse aqui é o exemplo do ovo, o ovo das aves ou o ovo dos répteis. Já que não vai ter a mãe, o embrião não vai estar ligado à mãe durante todo o desenvolvimento, ele precisa ter muito vitelo para a quantidade de nutrição dele ser suficiente até o nascimento. Então, o polo vegetativo é muito maior do que o polo animal. E a gente tem também o centrolécito. Esse aqui é um desenvolvimento de um zigoto característico dos insetos, então dos artrópodes. O vitelo dele vai se concentrar aqui no meio. Então, o embrião ele vai começar a ser formado aqui nas periferias. Por isso o nome centrolécito. Durante a clivagem, quando as células elas vão se dividir
na mitose, ela vai ter uma certa dificuldade de fazer essa divisão nos locais da célula ovo que tem uma concentração muito grande de vitelo. Então, toda vez que tiver muito vitelo na célula, ela vai sempre se dividir na região que tiver menos vitelo. Não é o caso aqui dos oligolécitos. Como a quantidade de vitelo nos oligolécitos é muito pequena, ele consegue se dividir igualmente. Mas aqui no mediolécito, ele vai conseguir também dividir normal na vertical, mas quando passa para a horizontal, como a concentração aqui de vitelo é muito grande, ele vai tender a começar a dividir mais na parte de cima. Quando a gente vai nos megalécitos, que tem muito vitelo, que é a gema do ovo, ele vai se dividir só aqui em cima no polo animal, porque nessa região tem menos vitelo. Então, olha só, o embrião ele vai começar a se formar só nesse pedaço aqui da célula ovo. Aqui embaixo não. Aí, conforme, né, o desenvolvimento conforme o embrião vai se desenvolvendo, esse vitelo vai diminuindo de quantidade, porque ele está sendo consumido, e esse embrião vai pegando mais espaço. Já aqui nos insetos, o embrião ele começa a se formar aqui nas periferias. Depois da clivagem, a gente vai entrar no processo de blastulação. Então, é a formação da blástula. Então, a mórula, que é aquele conjunto de células, vai começar bem no centro dela a abrir uma cavidade. Quando a gente corta uma blástula no meio, a gente percebe que o centro é oco e as células estão todas migradas na periferia. Nos mamíferos, essa blástula vai chamar blastocisto. As células externas desse blastocisto vai ser o que vai originar a placenta. E as células do interior desse blastocisto são chamadas de célula-tronco. São essas as células utilizadas para pesquisas com célula-tronco, que são elas que vão desenvolver o embrião. Depois da blástula, a gente entra no processo de gastrulação. Então, a formação da gástrula. O que vai acontecer? Eu tenho aqui as células, né, que formam a blástula, e as células que vão originar os órgãos internos ou o músculo desse embrião, eles vão começar a migrar para dentro da blástula. Isso vai originar um poro de entrada nessa célula, nesse embrião. Esse poro é chamado de blastóporo. Em alguns organismos, esse poro vai formar a boca. Em outros, ele vai formar o ânus. Quando ele forma a boca, esses organismos são chamados de protostômios. E quando ele forma o ânus, são chamados de deuterostômios. Então, aqui a gente consegue visualizar melhor o que está acontecendo. Eu tenho a blástula, né, com a blastocele, que é o nome daquele poro que forma dentro da blástula. E na gastrulação, as células aqui de baixo, que vão dar origem aos órgãos internos e aos músculos, elas vão começar a migrar para dentro dessa blastocele, até a formação da gástrula. Aqui na gástrula, a gente vai ganhar uma abertura, que é chamada de blastóporo. Quando essa abertura dá origem à boca do animal, esse animal é chamado de protostômio. E quando o blastóporo dá origem ao ânus, esse animal é chamado de deuterostômio. É na formação da gástrula que são formados os folhetos embrionários. Nessa etapa, o organismo ele pode ser diblástico, então ter a formação de 2 folhetos, ou triblásticos, tendo a formação de 3 folhetos embrionários. E esses aqui são os folhetos embrionários, olha só. Quando eu estou falando de diblásticos, que tem só 2 folhetos, então eles vão ter a ectoderme, que é essa parte amarela das células mais externas, e a endoderme. Já no caso dos triblásticos, eu vou ter a formação de 3. Então, ele vai ter também a ectoderme, a endoderme igual aos diblásticos, mas além desses folhetos, eu vou começar com um terceiro, que é a mesoderme.
meso de meio. Então, são os folhetos que vão ficar entre a ectoderme e a endoderme. É nessa etapa também que começa a ocorrer a formação do celoma. O que é isso? É uma cavidade. Então, por exemplo, se a gente cortar aqui no meio e abrir, a gente vai ter uma cavidade, né? A cavidade torácica que abriga os órgãos internos, então tem o coração, tem os rins que ficam nessa cavidade, tem o sistema digestório. Eu não estou falando da abertura do sistema digestório, porque os órgãos do sistema digestório vão estar fechados para a abertura dele. É aquela outra abertura que vai armazenar esses órgãos. Mas nem todos os organismos têm essa abertura. São chamados os acelomados. Então, eles não têm cavidade. Quando você corta eles no meio, a única cavidade que você vê é o sistema digestório. Além disso, a gente também tem os pseudocelomados, que eles possuem o falso celoma. É uma abertura também, mas não é a abertura verdadeira. E tem os celomados, que é o nosso caso. Aqui eu tenho uma planária. A planária ela é acelomada. Então, quando eu corto ela no meio, eu percebo que entre a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, eu não tenho cavidade nenhuma. Aqui eu vou ter a cavidade do sistema digestório, mas aqui não tem cavidade nenhuma. Então, esses aqui são os seres chamados acelomados. Aqui eu vou ter um nemateuminto. Então, é um verme pseudocelomado. Quando eu corto ele no meio, ele vai ter um pseudoceloma, um falso celoma. Aqui vai ter a ectoderme, a mesoderme e uma cavidade até a endoderme. Mas antes aqui da endoderme, entre essa cavidade, eu não vou ter outra mesoderme. É isso que vai diferenciar um pseudocelomado de um celomado verdadeiro. Olha aqui no caso das minhocas, quando eu corto ela no meio. Tem a ectoderme e entre a ectoderme e a endoderme, eu vou ter uma camada de mesoderme que reveste a ectoderme e outra que reveste a endoderme. E entre essas mesodermes é que vai ter a minha cavidade. E como última etapa, a gente vai ter a neurulação, que vai formar o tubo neural, ou seja, vai dar origem ao sistema nervoso central. A neurulação ela vai ocorrer nessas células mais externas, então vai ocorrer na ectoderme. Essas mesmas células que vão dar origem, né, futuramente à pele, aos pelos, às penas, às unhas. Aqui em cima, na ectoderme, vai ocorrer o processo de invaginação. Então, elas vão entrar aqui para dentro do embrião. E essas células mais externas, elas vão se fechar, tá vendo? E essas células que entraram vão se desligar dessas células de fora, dessas células mais externas, formando então o tubo neural. Em paralelo com a formação aqui do tubo neural, a gente vai ter uma série de acontecimentos que também vai estar ocorrendo na neurulação. Então, olha só, as células aqui da mesoderme, elas vão começar a se separar das células da endoderme. Vai se diferenciar aqui também numa notocorda. Então, essas células azulzinhas são da mesoderme. E ela vai virar a notocorda. O que é a notocorda? No caso dos vertebrados, ela vai dar origem às vértebras. E aqui, essas duas mesodermes vão dar origem ao celoma, essa cavidade aqui. E nessas cavidades é que vão abrigar alguns órgãos, tipo coração, tipo rins. Enquanto que as células aqui da endoderme, elas vão formar o intestino, ou também nessa etapa conhecido como arquêntero, que é o intestino primitivo. Olha só, que dá para ver melhor. A ectoderme, ecto de fora, né? Então as células de fora vão dar origem à epiderme, os anexos epidérmicos, ao sistema nervoso e às cavidades.
A mesoderme, que são essas células aqui, que nesse caso aqui na gastrulação, né, vão dar origem à derme, que é aquela pele embaixo da epiderme, os ossos e músculos e ao sistema circulatório e reprodutor. Enquanto que a endoderme, que é essas células aqui de dentro, elas vão dar origem ao sistema respiratório e todos os órgãos do sistema digestório. Essas etapas ocorrem logo nos primeiros meses de gravidez e elas são etapas muito importantes. É por isso que os médicos eles gostam de frisar que os 3 primeiros meses de gravidez são os mais importantes, porque ele vai dar a base do embrião. Qualquer problema que ocorrer nessas etapas vai influenciar lá na frente. Além da formação do embrião, a gente também tem os anexos embrionários, que eles vão participar diretamente da formação do embrião. Os anexos embrionários vão ocorrer em alguns vertebrados, principalmente naqueles que saíram da água, então os mamíferos, as aves, os répteis. Se não fossem os anexos embrionários, não teria sido possível a saída desses organismos da água para o meio terrestre. Então, dentre os anexos embrionários, a gente tem o saco vitelínico. Como o próprio nome já diz, vitelínico de vitelo. Então, é um saco que vai armazenar os nutrientes que esse embrião vai utilizar durante o seu desenvolvimento. Além disso, ele também tem funções hematopoéticas. Temos também o alantoide. Esse anexo ele é responsável por efetuar as trocas gasosas, né, entre o embrião e o meio, e também ele armazena as excretas que vieram do rim. Além disso, em organismos ovíparos, então em répteis, em aves, ele faz um papel muito importante que é retirar o cálcio da casca do ovo e enviar para o embrião para a formação dos ossos. E a gente tem o âmnio. O âmnio é aquela bolsa que tem o líquido amniótico. Sabe aquele líquido que o bebê, que o embrião, ele fica nadando ali durante toda a gestação? Esse líquido é muito importante porque ele vai proteger o embrião de choques mecânicos, né? Então você imagina uma grávida com um bebê dentro da barriga e esse bebê esse embrião tá se desenvolvendo, aí essa mãe sai correndo ou então anda num carro, numa estrada de terra, ela balança muito. Então esse líquido vai permitir que o bebê não fique se deslocando de um lado para o outro e se machucando, né? Além disso, por ser um líquido, ele protege de desidratação e também ele ajuda a regular a temperatura. Então, vocês lembram das características da água? Ele não vai permitir que a temperatura aumente ou diminua muito rápido. E a gente tem também o córeo, que ele é ligado ao alantoide. Então, nos mamíferos, ele vai fazer parte da placenta. Enquanto que nos répteis e nas aves, ele vai ficar ali próximo da casca do ovo. O córeo, ele vai auxiliar também na troca de gases. Então vamos ver melhor aqui como que é distribuído esses anexos embrionários. Olha só, aqui eu tenho um embriãozinho. Esse aqui é o saco vitelínico, que é a gema do ovo que a gente vê. Aqui que vai estar armazenado o vitelo, que vai estar nutrindo o embrião. Aqui eu vou ter o alantoide, o córeo, que vai ter as trocas gasosas, envolvendo tudo isso. Entre o córeo e a casca do ovo, eu vou ter a cavidade amniótica, que vai conter, né, o líquido amniótico, e a casca do ovo. Já aqui eu vou ter o embrião ligado ao cordão umbilical, né, que vai ser uma parte da placenta. Então, a placenta vai estar ligada na mãe e no feto. Vai ser ela que vai fazer essa conexão. A placenta também é formada pelo córeo. Aqui eu vou ter o alantoide. E aqui o saco vitelínico com o vitelo para nutrir o bebê. Aqui eu vou ter o âmnio. E aqui eu vou ter o líquido amniótico para proteção.
Pessoal, por hoje é só. Se vocês se interessarem em se aprofundar mais ou tiverem interesse em ver mais animação sobre como que isso ocorre, tem alguns vídeos muito interessantes no YouTube que mostra desde a fecundação e vai mostrando o feto se desenvolvendo até o 9º mês, que eu recomendo bastante. Fica mais fácil de entender. Então, anotem as dúvidas e a gente conversa na próxima aula.